E aí, pessoal, decidi mostrar um passo a passo de como fizemos a nossa bancada de porcelanato da casinha. Lembrando que eu não sou profissional da área, mas quem tá fazendo esse trabalho aí pra mim é meu pai, que é um ótimo pedreiro. Então eu pedi auxílio dele para que a gente pudéssemos gravar esse vídeo e orientar as pessoas que querem fazer e têm vontade. Já começo avisando que não é um trabalho muito fácil, mas se você tiver muita força de vontade, muita paciência, no fim dá tudo certo. A gente começou, obviamente, fazendo a base e a lateral, tá? Eu já vou passar para vocês as medidas, mas, claro, ressaltando, é sempre de acordo com o seu ambiente aí da sua casa. A altura da nossa bancada, né, no caso aqui do chão até aqui onde está feito, são 90 centímetros exatos, só que ainda tem a parte que vai armar a laje, né, que no caso é essa risquinha aqui. Então até aqui em cima vai ser onde vai terminar a nossa bancada, mais ou menos. Aqui tem 95 centímetros, só que ainda vai ter mais um pouquinho do revestimento, né, enfim, acho que mais 1,5 centímetro, enfim. Mas até aqui tem 95 centímetros, que vai ser onde vai finalizar a nossa bancada, onde a gente vai, né, essa parte aqui de 5 centímetros é onde a gente vai fazer a armação da laje para poder encher de concreto. Eu chamo de laje, né, porque, enfim, pra mim é basicamente o conceito de uma lajezinha que a gente vai encher aí. Então, tá nessa altura, tá? De profundidade, a gente tem 50 centímetros. Nós fizemos uma base de 10 centímetros, tá? Então, essa basezinha aqui de concreto de 10 centímetros, ok? E aí, então, do começo dessa base até o final da nossa bancada, que vai ser nessa risca aqui, vai ficar 85 centímetros, tá? Então, daqui até aqui embaixo, né, 85 centímetros. De largura, então, daqui, né, da parte da lateral até aqui, tá? Até aqui, gente, tem 2,90 altura. E aí, aqui a gente vai distribuir, né, a área do cooktop, que vai ser por aqui, a cuba, que vai ser aqui, e aqui vai ser um cantinho pra gente colocar louça, enfim. Tá? Então, tem 2,90 de largura. Para iniciar a parte da carpintaria, a gente fez algumas marcações na parede para poder auxiliar. Então, primeiro, a gente tem que fazer a marcação da parte final da bancada. No nosso exemplo, nós deixamos com 5 centímetros, ou seja, essa vai ser a altura da bancada, 5 centímetros. Feita essa marcação, aí a gente pode passar para as demais. Então, você vai precisar fazer uma marcação onde finaliza, né, os 5 centímetros. E essa primeira marcação que eu estou apontando aí é onde vai uma madeira de apoio, que já já vocês vão entender melhor. Você vai colocar essa madeira de apoio aí nessa marcação e fazer uma segunda onde vai ficar as madeiras que vão interlaçar, que também vai ficar mais fácil quando a gente estiver colocando aí pra vocês. A gente tá fazendo agora a montagem, já vou mostrar pra vocês como que a gente vai colocar isso lá na parede, né? Aqui a gente tem muita dificuldade para trabalhar lá naquela parede, porque é onde passa o encanamento, então todo cuidado é pouco. Então a gente já vai montar aqui e levar ela montadinha só para encaixar ela na parede, para ter o mínimo de trabalho possível. Colocamos então essas madeiras para poder dar sustentação na madeira de apoio, que é essa que está deitada na horizontal. Basicamente, você vai precisar fazer a medida, né, do chão até onde vai ficar a marca, que é aquela primeira risquinha que a gente fez, né? E aí depois é só você ir pregando aí conforme tá no vídeo para poder dar sustentação. Lembrando que a gente fez tudo isso fora da parede, porque aqui infelizmente a gente tem um problema que a parede onde a gente tá fazendo isso tem um encanamento, então tem que tomar muito cuidado para não furar nenhum cano. E até vale a dica do planejamento, né? Infelizmente, em cima da hora a gente resolveu fazer essa bancada, por isso que a gente tá com essa dificuldade. Então, é sempre bom se planejar antes, para que vocês não tenham nenhuma dificuldade para executar nenhum plano. Então, depois de montar a peça, a gente levou ela para a parede. Precisamos fazer alguns ajustes devido a alguns canos, enfim, mas aí vai de acordo, né, com a parede de vocês. Então, a gente colocou ela na primeira risca que a gente fez, né? E daí, essa segunda risca vai ser das madeiras que vão vir deitadas na vertical, que mais pra frente vocês vão entender melhor, tá? E aí, dessa risca pra essa menorzinha vai ser o madeirite, que vai ficar em cima das madeiras deitadas na vertical, né? Então, conforme a gente for montando, vai ficando mais fácil de entender, mas é isso. Após a gente colocar a peça aí, a gente foi terminando de pregar ela na parede com todo o cuidado, né, pra não acertar nenhum cano. Então, adiantando aí um pouquinho do trabalho, gente, a gente fez a mesma coisa para poder finalizar lá a parte do L na outra parede, tá? Então, a gente colocou a mesma madeira com a mesma altura, enfim, do chão, né? Os mesmos sarrafos, enfim.
Então, a gente fez dessa forma, né? E para fazer essa parte do contorno de fora também, a gente usou a mesma madeira com a mesma altura, obviamente, né? Para deixar bem retinho. A única diferença mesmo é que em vez de colocar esses sarrafos, a gente fez com os pontaletes para poder dar uma sustentação melhor, né? Mas a altura, o conceito é o mesmo. A gente montou tudo para fora, depois a gente veio só pregando tudo junto mesmo para poder facilitar o nosso serviço aí, né? E aí depois a gente veio com essas madeiras aí na vertical, sempre respeitando aquela risquinha que a gente fez na parede, né? Para poder dar uma orientação aí, pra gente não sair do esquadro nem nada. E sobre os pontaletes, nós decidimos colocar eles para fora, né? Eu já vi alguns vídeos das pessoas que costumam colocar ele em cima da base, né, até a parte de cima, só que a gente optar em colocar para fora mesmo. Não tem tanta diferença assim, né? Vocês podem fazer como vocês acharem melhor, enfim, questão de segurança. A gente colocou para fora para facilitar na hora de montar essa base aí mesmo, na hora de tirar também, enfim. Mas não tem tanta diferença. As madeiras em verticais não precisa necessariamente ter uma largura definida. Vocês podem usar as madeiras que tem aí sobrando mesmo. Só precisa ter o comprimento correto, né? No caso do nosso, que é 0,54 centímetros, para poder unir as duas madeiras que estão na horizontal, né? Mas a largura realmente não tem tanto impeditivo. É importante também vocês já saberem mais ou menos onde que vai ficar cada coisa na bancada de vocês, né? Por exemplo, o nosso cooktop vai ficar do início da bancada até onde está essa marquinha em branco, né? Então, já é bom mais ou menos vocês terem noção onde é que vai ficar cada item, para que a gente possa montar, né? Por mais que o madeirite vai vir aí em cima, depois a gente vai precisar fazer uma caixinha específica que é onde vai encaixar o cooktop. Então, já é bom vocês saberem o lugar de cada coisa, né? Por exemplo, a nossa área molhada vai começar no finalzinho do cooktop, mais ou menos até onde faz o L, que dá mais ou menos 1,30 m. Então, essa vai ser a nossa área molhada. E, logicamente, a cuba vai ficar no centro, né? Então, já é bom ter essas informações para a gente poder já ir marcando e fazendo todo o projeto. A gente começou a colocar o madeirite aqui, pessoal. A gente está medindo exatamente com a medida da largura da bancada, basicamente com essa base aqui, né, da parede até aqui onde ela chega, 54 centímetros, porque tem que sobrar esse pedacinho aqui mesmo, tá? Porque é onde vai outra madeira para poder fechar a caixa, né, deixar uma caixa fechada para poder colocar o concreto. Então, depois que a gente terminar de colocar toda o madeirite, a gente vai colocar uma outra madeira aqui, para poder fazer a parte da armação com os ferros, né? Então, aqui a gente tem uma bancada em L, então a gente fez a quebra bem ali na frente. Então, a gente colocou o madeirite até ali e depois vamos colocar mais um outro para poder complementar. Depois de encaixar muito bem o madeirite, né, a gente veio e prendeu com os pregos, né? Pregou os pregos para que eles ficassem bem presinho. E depois disso a gente veio e colocou aquela madeira que eu havia comentado para vocês, que é uma madeira de contenção, né? Então, no caso, você tem que colocar ela de fora a fora, que vai ser onde vai parar o concreto, né? Então, é bem simples, mais ou menos um quebra-cabeça sair montando, né? Então, a gente colocou a madeira aí bem certinha, bem presinha também com os próprios pregos no madeirite, né? E é isso. E aí, depois, a gente foi e fez as caixinhas onde vai ficar o cooktop, né? Então, aí já é interessante você ter o tamanho certinho da base do cooktop. Eu pesquisei, né? Já sei qual modelo que eu vou comprar, então eu tentei deixar o modelo certinho, né? E é bem simples, é só você fazer um quadrado mesmo, de acordo com as medidas, e depois ir colocando essas madeirinhas aí meio que na diagonal, para poder ajudar a fixar, certo? O importante é você sempre tirar o esquadro aí, como a gente tá tirando, né? Porque uma vez que você colocou aí essa base, e se fica torta, na hora de colocar o concreto, vai ficar torto, entendeu? Então, o ideal é já deixar tudo bem medido. Finalizou a parte das ferragens, né? Então, só para recapitular, a gente precisou fazer uns furinhos na parede, né? Pra colocar muito bem os ferros pra dentro. E aí, funciona como se fosse uma malha mesmo, né? Na vertical e na horizontal. E depois disso, a gente vem com arame, esse arame aqui recozido, né? Arame, turquesa, e aí é só vir amarrando esses ferros para que eles, ó, estão bem presos, tá vendo? Não tem como mexer. No máximo eles levantam para cima, mas não saem do lugar. Então, depois que a gente fez isso, a gente colocou aqui também na parede. Muito cuidado se vocês tiverem cano, assim como o nosso aqui, ó, tem uns canos passando, então a gente quebrou com muito cuidado, né? Mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. E é isso, agora é só
vim enchendo com a massa, né? A gente tá preparando a massa ali. A gente tá utilizando aqui, no caso, 5 baldes de areia e é um saco de cimento? Um saco de cimento inteiro. E quantos de pedra? 3 de pedra. E 3 de pedra, tá? Então essa traçagem que a gente tá fazendo. E chegamos ao final do vídeo, pessoal. Essa é a parte 1. Em breve soltaremos a parte 2, onde a gente vai mostrar todo o acabamento, como que a gente vai fazer os recortes, o encaixe das pedras, tudo bonitinho. Desde já eu quero chamar vocês para se inscrever no nosso canal. Se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a construção da casinha, a gente tem uma saga de vídeos, né, de diário da construção. Então sempre que tá podendo a gente tá lançando lá um episódio para vocês acompanhar desde o zero, tá, gente? Então eu acho bem legal. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilhar para quem gosta desse tipo de conteúdo, porque vai ajudar muita gente. Mas deixa o like também nesse vídeo. E a ideia desse vídeo mesmo era mostrar só a estrutura, não quis relacionar nada com o acabamento para poder dividir em 2 etapas. Achei melhor só focar em mostrar a ideia, mostrar como é que a gente fez, as dificuldades que a gente teve, para que aí vocês possam transformar aí no projeto de vocês. Mas é isso, se vocês ficaram com alguma dúvida, pode colocar nos comentários desse vídeo, que em breve, no próximo vídeo, a gente vai tirar todas as dúvidas que ficaram, ou, dependendo, a gente pode até fazer um vídeo separado para poder explicar tudo bonitinho para vocês. Por favor, não esqueçam de interagir, a gente conta muito com a inscrição de vocês.